Você nasceu para carregar o fogo do Espírito Santo. E eu acredito que agora, neste exato momento, Deus está mexendo com algo em seu espírito que não permitirá que você fique onde está. Você pode sentir a inquietação. Você pode sentir o movimento. Isso não é ansiedade. Isso é aceleração. É o Espírito Santo dizendo para você se preparar. Ele está prestes a fazer muito mais do que você pode pedir ou imaginar. Você pensou que estava esperando por Deus, mas Deus estava preparando você para o que Ele está prestes a liberar. E eu lhe digo, quando Deus muda as coisas a seu favor, você não precisará forçar. Você não precisará lutar. Você não precisará manipular. A bênção virá correndo atrás de você. A oportunidade baterá à sua porta. As pessoas certas encontrarão você. O favor o cercará como um escudo. O óleo fluirá. A provisão transbordará. E você ficará de pé e dirá: esta é a obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos. Não se canse de fazer o bem. Não deixe o cansaço roubar sua fé. A fé declara que está feito mesmo quando nada parece diferente. E esse tipo de fé move a mão de Deus. Não meça o que Deus está fazendo pelo que seus olhos veem. A fé não é sobre visão, é sobre confiança. Abraão não viu o carneiro quando subiu a montanha, mas ele já estava lá. José não viu o palácio do fundo do poço, mas já fazia parte do plano. Davi não viu o trono enquanto se escondia em cavernas, mas a unção ainda estava sobre sua vida. E você pode não ver como sua situação vai mudar, mas Deus vê, e Ele é fiel. Ele está movendo peças para seus lugares. Ele está amolecendo corações. Ele está liberando provisão. Ele está fazendo rios no deserto e caminhos pelo ermo. O inimigo tentou enterrá-lo, mas não sabia que você era uma semente. E o que está prestes a brotar da sua vida chocará aqueles que pensaram que estava acabado. Você não terminou. Você não foi esquecido. Você não está concluído. Você está apenas começando. O que vem depois será maior que o que veio antes. Você está entrando em alinhamento com o coração do céu. E quando você está alinhado, a aceleração segue. Deus está liberando velocidade em áreas onde você experimentou atraso. Os anos que o gafanhoto comeu as oportunidades que escaparam pelos seus dedos, as estações que pareciam desperdiçadas. Ele está restaurando tudo em um único momento. Não leva muito tempo para Deus. Basta um toque, uma palavra, um movimento e tudo muda. Quando a mulher com o fluxo de sangue tocou a orla do seu manto, 12 anos de sofrimento terminaram em um segundo. Quando Jesus falou com Lázaro, a morte não teve escolha senão soltá-lo. Esse é o poder que está prestes a invadir sua vida. Poder de ressurreição. Poder que opera milagres. Poder que muda destinos. Alguns de vocês têm vivido abaixo do seu chamado por tempo demais, porque a vida os ensinou a esperar pouco. Ela os convenceu a reduzir sua fé para corresponder às suas feridas. Mas Deus está chamando vocês para fora do pensamento pequeno. Ele está chamando vocês para fora de uma vida baseada no medo. Vocês nunca foram destinados a viver no modo de sobrevivência. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Vocês carregam o sangue do Salvador ressurreto. Vocês não são comuns. Vocês são ungidos. Vocês não foram esquecidos. Vocês são favorecidos.
E a mudança que está vindo vai despertar o gigante adormecido dentro de vocês. Vai fazer vocês caminharem com uma ousadia que não sabiam que tinham. Vocês orarão com autoridade, falarão com poder, sonharão sem limites, estarão em salas que nunca pensaram que entrariam. A mudança não é apenas sobre vocês, é sobre o que fluirá através de vocês. Deus está levantando vasos nesta geração que não se curvarão ao medo, que não comprometerão a verdade, que não diluirão o Evangelho para torná-lo palatável para um mundo quebrado. Ele está levantando guerreiros não preocupados. Ele está chamando generais da fé, não observadores passivos. E vocês estão entre eles. Vocês podem não se sentir qualificados. Moisés também não se sentia. Vocês podem não se sentir fortes o suficiente. Gideão também não se sentia. Quer mais mensagens como esta? Dê um like e ative o sininho para não perder nada. Mas Deus não chama os qualificados. Ele qualifica os chamados. E quando Ele coloca sua mão sobre sua vida, nada pode desqualificá-lo do seu destino. E não se surpreenda se você começar a sentir um desconforto divino. Porque antes que Deus mude suas circunstâncias, Ele frequentemente muda seu espírito. Ele começa a mexer no ninho. Ele começa a inquietar o que você aceitou. Ele faz você superar lugares, relacionamentos e ambientes que não servem mais ao seu propósito. Não porque Ele quer puni-lo, mas porque Ele o ama demais para deixá-lo ficar onde está. A águia não aprende a voar no conforto. Ela aprende a voar quando é empurrada do ninho. E alguns de vocês estão sendo empurrados não por pessoas, não por pressão, mas pela própria mão de Deus, porque há mais em vocês do que vocês percebem. Este é o seu despertar divino. Esta é a sua estação de revelação. O que esteve escondido será revelado. O que esteve enterrado será ressuscitado. Você não caminhará mais como ferido. Você caminhará como guerreiro. Você não se identificará mais pela sua dor. Você se identificará pela sua promessa. A mudança vai redefinir sua história. Onde havia luto, haverá dança. Onde havia esterilidade, haverá fruto. Onde havia confusão, haverá clareza. Onde havia luta, haverá força sobrenatural. Levante a cabeça, amado. A vergonha que uma vez o manteve cativo está sendo quebrada. Os ciclos geracionais que assolaram sua linhagem estão sendo cortados. As mentiras que o inimigo falou sobre você estão sendo anuladas pela verdade do céu. Você está entrando em uma estação onde o céu o apoia. Você não está caminhando sozinho. Você está caminhando sob a sombra do Todo-Poderoso. E quando Deus é por você, quem pode ser contra você? Os gigantes ainda podem estar na terra, mas a promessa também está. A oposição pode surgir, mas a glória também surgirá. A batalha pode ser feroz, mas a vitória é certa. Esta mudança não é apenas circunstancial, é espiritual. Deus está liberando um novo fogo em seu povo. Ele está reacendendo sonhos. Ele está reavivando chamados. Ele está despertando os intercessores, os profetas, os evangelistas, os mestres e os pastores. Este é o tempo para a igreja se levantar, não com palavras vazias, mas com fogo santo. Não com rotina religiosa, mas com poder de ressurreição.
Você não foi salvo para ficar sentado. Você foi salvo para brilhar. Você não foi redimido para permanecer em silêncio. Você foi redimido para rugir com justiça. E o mundo não precisa de mais medo. Ele precisa dos destemidos. Precisa daqueles que levam a fragrância do céu a todo lugar escuro. Você carrega algo que este mundo não pode fabricar. Você carrega a presença do Deus vivo. E quando ele o muda, não é apenas para o seu benefício. É para o benefício de todos ao seu redor. Seu avanço será o modelo de outra pessoa. Sua cura será a esperança de outra pessoa. Sua liberdade será o gatilho da fé de outra pessoa. Deus está fazendo um espetáculo de sua glória através da sua vida. Você pode ter vindo da quebradura, mas está prestes a ser uma bandeira da restauração de Deus. Você pode ter caminhado pela rejeição, mas está prestes a ser um reflexo da redenção dele. Prepare-se para ver o que olhos não viram. Prepare-se para passar por portas que você não bateu. Prepare-se para receber favor que você não ganhou. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem você pertence. Esta é uma mudança ordenada pelo céu, empoderada pelo Espírito, coberta pelo sangue. Ela tem o seu nome. Tem o seu futuro escrito nela. E nenhum poder no inferno pode bloqueá-la. Nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Nenhuma maldição pode revertê-la. A palavra de Deus não voltará vazia. Sua promessa não cairá por terra. Seu espírito não falhará com você. Deixe a fé surgir em seu coração como um rio rugindo. Deixe a dúvida ser silenciada pela voz da verdade. Deixe o medo ser expulso pelo amor perfeito. Deixe sua boca declarar o que seu espírito sabe. Deus ainda não terminou comigo. A história não acabou. Os melhores capítulos estão sendo escritos agora. Não morrerei neste vale. Não me afogarei nesta tempestade. Não me estabelecerei neste deserto. Eu me levantarei. Eu permanecerei. Comente. Eu creio. Se você está pronto para a mudança que Deus tem para a sua vida, eu conquistarei, porque o leão de Judá vive dentro de mim. E ele está rugindo sobre minha vida. Ele está rugindo sobre meu futuro. Ele está rugindo sobre minha família. Ele está declarando guerra contra toda a força demoníaca que tentou roubar meu destino. Então, eu digo a você, organize sua casa, renove sua mente, mexa com seu espírito, porque o que está vindo exigirá fé, foco e fogo. Mas valerá cada grama de obediência. Você verá a bondade do Senhor na terra dos vivos. Você caminhará na plenitude do seu chamado. Você dançará na chuva que uma vez o encharcou de dor. Porque a mudança não está vindo. Ela está aqui. E não é parcial. É completa. Não é atrasada. É divina. Não é comum. É milagrosa. E não é para outra pessoa. É para você. A glória está subindo. O favor está caindo. A mão de Deus está se movendo. E sua vida nunca mais será a mesma. Não pelo poder, não pela força, mas pelo Espírito do Deus vivo. E eu digo a você hoje, com toda a urgência do meu espírito, este não é o momento de duvidar. Este não é o momento de ceder sob pressão. Este é o momento de se levantar como nunca antes. Porque o céu está abrindo janelas sobre sua vida. O Deus que abriu o mar, que fechou a boca dos leões, que caminhou pelo fogo com os fiéis. Ele está entrando em suas circunstâncias. E quando ele se move, ele não vem em silêncio. Ele vem com fogo.
ele vem com justiça. Ele vem com retidão que abala os próprios fundamentos da terra. Quando Deus começa a mudar as coisas a seu favor, não há política, não há plano, não há homem e não há demônio que possa impedir o derramamento que ele ordenou para você. Você não foi criado para a derrota. Você não foi formado no ventre de sua mãe para viver em cativeiro, sob o peso do mundo, acorrentado ao medo, ao arrependimento ou à vergonha. Não. Deus soprou sua vida em você porque ele viu um guerreiro, um transformador do mundo, um vaso de sua glória. Há um DNA divino em você. Você é um portador da promessa. Você é a resposta à oração de alguém. Você é um milagre ambulante em movimento. É por isso que o inimigo lutou tanto contra você. É por isso que sua infância foi atacada. É por isso que sua confiança foi testada. Porque o inimigo teme quem você está se tornando. Mas deixe-me lembrá-lo. Ele não controla sua história. Ele não escreveu seu futuro. Deus o fez. E o que Deus escreveu, nenhum diabo pode editar. A mudança em sua vida não é um evento aleatório. É uma manifestação da vontade soberana de Deus. Esta é uma orquestração divina, não uma coincidência, e exige o seu acordo. Exige que seu espírito diga: sim, Senhor, aqui estou. Use-me, molde-me, envie-me. Não se trata mais de conforto. Trata-se de chamado. Não se trata do familiar, mas da fé. Alguns de vocês serão chamados a deixar o que parece seguro para entrar no que é sagrado. O barco parece estável, mas Jesus está chamando você para caminhar sobre as águas. A rede parece cheia, mas ele está prestes a fazer de você um pescador de homens. O odre velho o sustentou por uma temporada, mas agora ele está derramando vinho novo. E a mudança exige um novo recipiente, um que seja flexível, rendido e pronto para se expandir sob a pressão da glória. Permita-me falar diretamente ao seu espírito. Este não é o fim. Este é o ponto de virada. O inimigo quer que você acredite que é tarde demais. Ele quer que você pense que perdeu a chance, que seus erros o desqualificaram, que sua dor o desfigurou, que seu passado o define. Mas eu falo a palavra do Senhor sobre toda mentira. Você não é o que passou. Você não é a soma total dos seus fracassos. Você não é o rótulo que as pessoas tentaram colar no seu nome. Você não é seu trauma. Você não é sua escassez. Você não é seu ontem. Você é escolhido, selado, redimido e empoderado e está sendo renovado dia após dia. E esta mudança é sobre ressurreição. É sobre se levantar do que tentou enterrá-lo. Deus está procurando aqueles que confiarão nele, mesmo quando a evidência ainda não apareceu. Aqueles que obedecerão, mesmo quando custar caro. Aqueles que crerão, mesmo quando estiverem sangrando. Aqueles que louvarão, mesmo quando ainda não virem a promessa. Porque a fé não espera pela visão. A fé produz a visão. A fé caminha ao redor de Jericó quando as muralhas ainda estão de pé. A fé constrói a arca quando não há sinal de chuva. A fé enfrenta Golias com 5 pedras lisas e um espírito ousado. E esse mesmo tipo de fé está sendo despertado em você agora. Uma fé ousada, implacável, que move montanhas, que faz o inferno tremer. E você pode dizer: mas estou cansado. Sim, a jornada foi longa, mas você não veio até aqui para desistir. Você não sobreviveu
aquela tempestade para se afogar nesta. Deus não o preservou pelo fogo para deixá-lo morrer na fumaça. Ele o trouxe até aqui para que seu poder fosse revelado em você. Você é um testemunho em andamento, um milagre se desdobrando em tempo real. A dor que quase o quebrou está prestes a se tornar a plataforma que o construirá. Não amaldiçoe o processo, porque no fogo o ouro é refinado. No esmagamento o óleo flui. Na pressão, a fragrância da glória é liberada. Esta mudança não é para os fracos de coração, é para os cheios de fé. Aqueles que não se curvarão à Babilônia. Aqueles que não venderão sua unção por aplausos. Aqueles que não comprometerão a convicção por conveniência. Deus está levantando vozes, não ecos. Ele está levantando filhos e filhas que caminharão com autoridade divina, que falarão a verdade em um mundo afogado em engano. Que levarão o avivamento não apenas aos púlpitos, mas aos locais de trabalho, salas de aula, tribunais e salas de estar. Você faz parte de um remanescente santo de pessoas chamadas separadas, marcadas com fogo e ungidas com poder. E esta mudança é sobre ativação. É sobre se ver da maneira que o céu o vê. Você não é fraco. Você não está vagando. Você não é inútil. Você é poderoso por meio de Cristo. Você está assentado com Ele nos lugares celestiais. Você recebeu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você está equipado com a palavra, empoderado pelo Espírito e coberto pelo sangue. E é hora de caminhar assim. É hora de pensar assim. É hora de falar assim. Chega de recuar. Chega de se fazer pequeno. Chega de se desculpar pelo seu chamado. O mundo precisa da sua voz. O reino precisa da sua obediência. Deus precisa do seu sim. A estação que você está entrando não será como a estação que você está deixando. Não espere as mesmas batalhas, as mesmas lutas, a mesma paisagem. Você está cruzando para um novo território. E com essa travessia vem a consagração. Você não pode carregar a amargura antiga para esta nova terra. Você não pode carregar falta de perdão para o seu próximo avanço. Você não pode carregar ofensa para a sua próxima elevação. Solte tudo. Deixe para trás. Renda tudo. A mudança é significativa demais. O chamado é pesado demais. E a missão é urgente demais para carregar peso morto. Este é o seu momento de liberação. Este é o seu momento de refinamento. Deus está podando você não para puni-lo, mas para prepará-lo para mais. A promessa de Deus não é frágil. Sua palavra não se quebra sob pressão. O céu e a terra passarão, mas nenhuma sílaba de sua promessa falhará. E se ele disse que fará, ele fará. O atraso não é negação, é desenvolvimento. Ele tem desenvolvido sua resistência, seu caráter, seu discernimento, para que quando a porta se abrir, você não apenas entre, mas ocupe. Para que quando a bênção vier, ela não o esmague, mas o carregue. Esta mudança não é apenas sobre acesso, é sobre administração. Deus não quer apenas abençoá-lo. Ele quer confiar a você o que ele está prestes a lhe dar. E eu digo novamente, prepare-se, porque os céus estão se movendo em seu favor. O rei está se levantando do seu trono. Ele ouviu seu clamor. Ele viu seu sofrimento.
Ele sentiu seu cansaço e ele está liberando o poder do alto. Não é influência feita por homens, não são plataformas movidas pela carne, mas o tipo de favor que apenas o céu pode orquestrar. Você não precisa implorar por isso. Você não precisa correr atrás. Você só precisa ser fiel. Continue aparecendo. Continue orando. Continue jejuando. Continue firme. Porque a nuvem do tamanho da mão de um homem está se formando. A chuva está chegando. E quando ela vier, não será uma garoa, será um derramamento. A mudança que está vindo o deixará sem palavras. A glória que está vindo o deixará desfeito. As portas que se abrirão excederão todas as orações que você fez. Você se encontrará dizendo, eu não mereço isso. E essa é a beleza da graça. Ela dá o que nunca ganhamos e nos eleva onde nunca poderíamos alcançar. Esta não é a recompensa dos perfeitos, é a recompensa dos fiéis. Aqueles que continuaram confiando, aqueles que continuaram adorando, aqueles que continuaram crendo, quando não havia sinal, nem confirmação, nem aplausos. Deus viu seu coração e está prestes a honrar sua perseverança. O Espírito Santo está acendendo algo profundo em você agora. Um fogo novo, uma fome mais profunda, uma inquietação divina que não o deixará se conformar. Não fuja disso. Não o explique. Abrace-o. É a faísca que precede a mudança. É a voz do Senhor dizendo, levante-se, meu filho, entre no novo, caminhe no que preparei. A hora é agora. O portão está aberto. A bênção está pronta. E tudo o que você precisa fazer é crer. Crer não no que você vê, mas no que ele disse. Crer que você é chamado. Crer que você é escolhido. Crer que você é designado para um tempo como este. A mudança não está esperando por Deus. A mudança está esperando por você. E se você se mover em fé, o céu se moverá em seu favor. O palco está montado. O Espírito está se movendo. O Rei está pronto. Agora você está. Então agora eu pergunto a você, com todo o peso da eternidade, pressionando. Este momento, você vai se render. Você vai se levantar das cinzas da complacência e caminhar ousadamente no chamado de Deus sobre sua vida. Você vai parar de olhar para trás, parar de duvidar, parar de se contentar com uma vida que é menos do que Ele ordenou para você. O Deus de toda a criação está estendendo sua mão para você. Ele não está pedindo sua perfeição. Ele está pedindo seu coração. Ele não está esperando por sua performance. Ele está esperando por sua rendição. A mudança já está em movimento, mas o céu está chamando por sua resposta. Você dirá, sim. Você se afastará do barulho deste mundo e correrá para os braços do seu Salvador. Examine seu coração. Busque sua alma. Deixe de lado suas distrações, suas decepções, suas dúvidas. E assim, depois de tudo o que foi dito, depois de cada promessa declarada e cada verdade revelada, chegamos ao ponto de inflexão. Chegamos ao momento mais crucial de toda a sua jornada, o instante que define não apenas o seu amanhã, mas a sua eternidade. O céu se moveu, anjos foram despachados. A atmosfera foi alterada e a promessa de uma virada divina foi liberada sobre a sua vida. Mas agora, toda a atenção do céu
se volta para uma única coisa a sua resposta. A grande pergunta que ecoa desde o trono de Deus até o profundo da sua alma, neste exato momento, é esta: o que você fará com o que ouviu? Eu sei, a jornada foi longa. O deserto queimou seus pés, a tempestade quase te afogou, e o silêncio de Deus, por vezes, pareceu uma sentença de abandono. Você construiu muros ao redor do seu coração para se proteger de mais decepção. Você aprendeu a operar no modo de sobrevivência, esperando pouco para não se ferir muito. Você se acostumou com a dor a ponto de ela se tornar uma identidade. Mas hoje a voz do seu Criador rompe através de cada barreira, cada camada de cinismo e cada ferida não cicatrizada. Ele não está apenas te convidando para uma mudança. Ele está te confrontando com a maior decisão da sua vida. Com toda a autoridade e amor que o Espírito Santo me concede, eu te pergunto diretamente, olhando nos seus olhos espirituais, você vai se render? Não me entenda mal. Render-se no reino de Deus não é um ato de fraqueza, mas o maior ato de força que um ser humano pode realizar. Não é agitar uma bandeira branca para o seu inimigo, mas sim entregar as suas armas quebradas ao seu comandante, que nunca perdeu uma batalha. Render-se não é desistir da luta, é finalmente permitir que o leão da tribo de Judá lute por você. É sair do banco do motorista do seu carro em chamas e entregar a direção àquele que pode acalmar a tempestade com uma única palavra. Então, eu pergunto novamente: você vai se render? Você vai finalmente soltar as rédeas do controle que você nunca teve de verdade? Você vai entregar a ele a sua agenda, os seus planos meticulosos, as suas expectativas frustradas e a sua necessidade de entender o porquê de cada coisa. Você vai depor no altar a sua amargura, aquela ofensa que você tem nutrido no escuro, aquele perdão que você se recusa a liberar porque acha que a outra pessoa não merece. Você vai entregar a sua dor, aquela que você esconde por trás de um sorriso, mas que grita no silêncio da noite. Você vai entregar a sua vergonha, os erros do seu passado, que o diabo usa como um filme em reprise para te manter paralisado. Você vai se render ao vício que prometeu liberdade, mas te entregou correntes mais pesadas. Você vai entregar a sua complacência, o conforto perigoso de uma vida morna, de um cristianismo que não ofende ninguém, mas que também não transforma nada. Veja bem, o que Deus está pedindo de você neste momento sagrado não é a sua perfeição. Se Ele esperasse por pessoas perfeitas, o céu estaria vazio e a Bíblia não teria heróis. Ele não está esperando pela sua performance impecável ou por um currículo de santidade sem manchas. Ele não está impressionado com a sua força, o seu intelecto ou os seus talentos. O céu não se move porque você é bom o suficiente. O céu se move porque Ele é bom demais. O que Ele está pedindo, o que Ele anseia desesperadamente, é o seu coração. Ele quer a sua entrega total. Ele não está esperando que você conserte a sua vida para então vir a Ele. Ele está te chamando para trazer os seus pedaços quebrados para que Ele, o oleiro divino, possa te fazer de novo. Deus não quer o seu sacrifício. Ele quer a sua obediência. Ele não quer a sua religiosidade. Ele quer um relacionamento. Ele não quer o seu esforço para impressioná-lo. Ele quer a sua rendição para que Ele possa te capacitar. A virada divina não é um prêmio para os perfeitos, mas sim a herança dos que se entregam.
É para aqueles que, em meio à sua fraqueza, dizem: Senhor, eu não posso mais, mas eu sei que tu podes. Eu não sei o caminho, mas eu confio no guia. A minha força acabou, mas a tua é inesgotável. Eis-me aqui quebrado, cansado, mas totalmente teu. Este é o ponto crucial. A virada que foi declarada sobre a sua vida, a mudança que vai reescrever a sua história, não está mais esperando por Deus. Deus já agiu. Sua palavra já foi liberada. O Espírito já está se movendo. O Rei já está de pé em seu favor. Agora, a virada está esperando por você. O céu inteiro está em suspense, aguardando a sua resposta. Você vai continuar na segurança desconfortável do barco, analisando os ventos e as ondas, ou vai dar um passo de fé ousado e andar sobre as águas em direção a Jesus? Você vai continuar se apegando aos odres velhos do seu passado, ou vai permitir que ele derrame o vinho novo de um novo começo em um recipiente rendido e flexível? A verdade é esta: a mudança já está em movimento, mas o céu está clamando pela sua participação. É necessário o seu sim. Um sim que silencia o medo. Um sim que desafia a lógica. Um sim que abandona o plano B. Um sim que se recusa a olhar para trás para a destruição de Sodoma e fixa os olhos na promessa que está à frente. A mão de Deus, cheia de graça, poder e misericórdia, está estendida em sua direção agora. Ele não está te forçando. O amor não força. Ele está te chamando. Ele está te convidando a sair das cinzas, da complacência e caminhar ousadamente no chamado que ele ordenou para a sua vida. Examine o seu coração agora mesmo. Vasculhe a sua alma. Deixe de lado as distrações, as decepções, as dúvidas e as desculpas. É hora de voltar ao altar. É hora de voltar ao lugar onde o fogo cai, onde vidas são transformadas, onde destinos são selados. A porta para sua nova estação não está trancada. Ela simplesmente requer que você solte a bagagem do passado para poder passar por ela. Portanto, eu te convido a fazer desta não apenas uma mensagem que você ouviu, mas uma decisão que você tomou. Se você está pronto para parar de lutar com suas próprias forças e se render completamente ao poder e ao plano de Deus para a sua vida, eu quero te guiar em uma oração. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos, abra o seu coração e repita estas palavras em voz alta comigo, com toda a fé que há em você. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu venho diante de ti. Eu ouvi a tua palavra e sinto o teu chamado no meu espírito. Eu reconheço que tentei controlar a minha vida por muito tempo e tudo que consegui foi cansaço e frustração. Hoje eu tomo uma decisão. Eu me rendo. Eu entrego a ti o meu passado com todos os meus erros e dores. Eu te entrego o meu presente com toda a minha ansiedade e incerteza. E eu te entrego o meu futuro com todos os meus sonhos e medos. Eu renuncio à necessidade de entender tudo e escolho confiar em ti completamente. Senhor, eu troco a minha força pela tua. Eu troco os meus planos pelos teus. Eu troco a minha vontade pela tua. Quebre em mim tudo o que não vem de ti e me faça de novo. Eu digo sim à tua virada.
Eu digo sim ao teu propósito. Eu não sou mais um escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. A partir de hoje, a minha vida não é mais minha. Ela é tua. Use-me para a tua glória. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a sua virada não é mais uma promessa futura. Ela se tornou a sua realidade presente. O céu está celebrando a sua decisão. Para selar este compromisso diante de Deus e dos homens, escreva com ousadia nos comentários: eu me rendi. Faça disso a sua declaração pública de fé. A sua nova história começa agora. E se eu te dissesse que o algoritmo que te guiou até este vídeo não foi programado no Vale do Silício, mas sim decretado na sala do trono do céu, e se o clique que te trouxe aqui não foi um ato de acaso, mas um ato de soberania divina? Antes de prosseguirmos, se você já sente um arrepio na alma, escreva "Eu fui chamado" nos comentários e inscreva-se no canal, pois a aliança que Deus quer firmar com você hoje é única. E eu garanto permaneça até o último segundo, pois há uma data que o céu quer que você anote em sua agenda. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero que entendam algo com absoluta clareza. Sua presença aqui não é um acidente. Você não está assistindo, ouvindo ou lendo isto por uma mera coincidência cósmica. Não me importa se você tropeçou nesta mensagem enquanto navegava sem rumo tarde da noite ou se um amigo a compartilhou com você segundos atrás. Você pode ter pensado que clicou por acaso, mas o céu conhece a verdade irrefutável. A verdade é que você está aqui agora por uma única e divina razão, porque Deus, em sua soberania perfeita, intencionou que você estivesse exatamente neste momento para ouvir exatamente esta palavra. Portanto, entenda que isto não é apenas mais uma mensagem. Não é apenas mais um conteúdo para te fazer sentir bem ou te dar um impulso de motivação temporária que se dissipa com o nascer do sol. Não, meu amigo, isto é uma nomeação divina, uma audiência escrita e orquestrada pela mão do Todo-Poderoso. É muito mais do que um sermão. Na realidade, o que ressoa hoje é o toque de uma trombeta, um aviso profético, um alarme celestial soado no reino do Espírito para os ouvidos que estão prontos para ouvir. E eu suplico a você, com toda a urgência do meu coração, não trate isso com leviandade. Não ignore esta convocação como se fosse apenas mais um ruído no seu dia. O que você está prestes a ouvir é um clamor urgente vindo diretamente da sala do trono do céu. Uma mensagem nascida na presença de Deus e enviada com um propósito específico: alcançar as profundezas da sua alma, despertar o que estava adormecido e preparar você para o que é inevitável. Permitam-me levá-los de volta a um momento que me marcou para sempre. Há alguns anos, quando me encontrava espiritualmente exausto e emocionalmente esgotado, me retirei para as montanhas. Não estava buscando férias. Estava buscando a Deus. Estava desesperado. Estava faminto. Precisava de uma palavra nova, um sussurro divino. E enquanto estava lá em um cume com vista para a quietude da criação, a floresta silenciosa, o vento parado, os céus abertos, pedi a Deus que falasse, e Ele falou. Não foi alto, não foi um trovão, mas foi claro, penetrante e inegável. O Espírito do Senhor sussurrou em minha alma. E foi isso que ele disse: Tony, meu povo
Me conhece como Salvador, mas não me honra como Rei. Eles se alegram com meu resgate, mas rejeitam meu reinado. Buscam minhas promessas, mas evitam minha presença. Desejam libertação, mas não se submetem ao meu domínio. Aquela palavra me despedaçou, me deixou fraco, me fez me arrepender e me fez perceber algo que todos precisamos ver. Não podemos ter uma parte de Jesus enquanto rejeitamos o todo dele. Ele não é apenas nosso Redentor, ele é nosso soberano. Não é apenas nosso libertador, mas nosso Senhor. E agora, anos depois, ouço aquela mesma voz, novamente mais forte, mais clara, mais urgente do que nunca. E o Senhor está dizendo: advirta meus escolhidos. Toque o alarme. A contagem regressiva não está mais se aproximando. Ela já começou. Isto não é uma profecia distante. Não é uma previsão longínqua. É agora. Marquem esta data, 5 de agosto de 2025. Anotem. Cubram-na com oração. Cerquem-na com jejum. Clamem por discernimento, porque algo está mudando profundamente, silenciosamente, mas poderosamente, no reino do Espírito. O chão está tremendo sob nossos pés. Mesmo que ainda não possamos ver, o céu está se alinhando. Anjos estão se movendo. E Deus está preparando seu povo para algo que não podemos nos permitir perder. O tempo não é algum dia. O tempo é agora. Vocês estão ouvindo, vão responder, porque Deus não está apenas chamando o mundo. Ele está chamando vocês. O tempo é um dos dons mais extraordinários e, no entanto, mais mal compreendidos que Deus nos confiou. Ele flui como um rio incessante e imparável. E ainda assim, tratamos o tempo como se fosse nosso. Criamos agendas, programamos alarmes, preenchemos nossos calendários com reuniões e prazos, como se o tempo fosse algo que pudéssemos comandar, algo que pudéssemos controlar. Falamos sobre gastar tempo e economizar tempo como se fosse uma moeda no nosso bolso. Mas aqui está a verdade sóbria que a maioria de nós esquece: o tempo não nos pertence. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1, se você está pronto para se inspirar. Nunca pertenceu. Não é nossa posse, é de Deus. Somos apenas administradores de um recurso que é sagrado. E quer reconheçamos ou não, o relógio está correndo. Não de acordo com nossos sistemas terrenos, mas de acordo com a linha do tempo divina do céu. E quero que vocês entendam algo vital. A urgência que muitos de nós estamos sentindo em nossos espíritos agora não tem nada a ver com o ciclo de notícias de 24 horas. Não é impulsionada por manchetes, eleições ou previsões econômicas. Não está enraizada no medo. Não nasceu de histeria. Não. O que vocês estão sentindo, o que tantos do povo de Deus estão começando a discernir, é uma urgência santa, um movimento que vem do próprio trono de Deus. É o Espírito testificando que o céu está em ação, alinhando o natural com o sobrenatural. E permitam-me dizer claramente, esse alinhamento não é feito pelo homem. Não é resultado de estratégia humana ou engenharia política. Nenhum governo, nenhuma organização, nenhuma elite global poderia fabricar o que está se desenrolando agora em toda a Terra. Estamos testemunhando movimentos tremores e mudanças divinas que têm apenas uma explicação. A mão de Deus está se movendo. Olhem ao redor.
As nações estão em caos. Os sistemas do mundo estão gemendo. Mesmo dentro da igreja, há desorientação, confusão, comprometimento, colapso. Instituições que antes confiávamos estão sendo abaladas até o cerne. E, no entanto, nada disso é aleatório. Não é apenas coincidência. Não é simplesmente a história se repetindo. Não, isso é o que chamo de uma interrupção divina. Deus está derrubando o que foi construído sobre areia para que ele possa erguer o que está enraizado em seu reino. Entramos no que a Bíblia chama de um momento Kairos. Não é apenas mais um tique do relógio, não é apenas mais uma estação no calendário, mas uma janela estratégica e divinamente designada no tempo, quando o céu se aproxima, quando a eternidade toca nosso mundo e quando destinos são agarrados ou perdidos. Não se trata de cronologia. Trata-se de tempo divino. Momentos que não podem ser fabricados, apenas discernidos. E sou lembrado de um aviso sério dos próprios lábios de Jesus em Lucas 19, versículo 44. Porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Pensem nisso. Eles eram religiosos, iam ao templo, oravam, observavam todas as tradições. Exteriormente pareciam fiéis. E, no entanto, perderam o Messias que estava bem diante deles. Por quê? Porque seus corações estavam entorpecidos. Seus espíritos estavam desalinhados com o céu. Conheciam rituais, mas não conheciam o tempo. Conheciam a lei, mas não conheciam o Senhor do momento. E eu digo a vocês, agora, não permitam que isso aconteça com vocês. Deus está se movendo. O céu está falando. E esta janela em que estamos não ficará aberta para sempre. Este é um momento Kairos. Reconheçam-no. Respondam a ele. E, acima de tudo, redimam o tempo. Porque os dias são maus e o relógio da eternidade já está em movimento. Amados, preciso que ouçam isso com todo o peso do seu espírito. Estamos no limiar de algo santo, algo sagrado, algo de significado eterno. Este momento em que estamos vivendo não é comum. Não é apenas mais um ponto na história humana. Estamos mais uma vez no limiar de um ponto de virada divino. Mas desta vez, não se trata da primeira vinda de Cristo em uma manjedoura. Não se trata de Belém ou do nascimento da igreja. Desta vez, é sobre a preparação final. A terra está gemendo. Se esta mensagem tocar seu coração, clique em curtir e inscreva-se no canal. Os céus estão se movendo e o Espírito de Deus está chamando seu povo à atenção, porque algo está se aproximando, algo está se achegando. E acredito com todo o meu coração que estamos mais próximos disso do que nunca. Não trago isso a vocês levianamente. Não estou aqui para sensacionalizar ou assustar. Estou aqui para chamá-los à consciência, à reflexão, à prontidão. 5 de agosto de 2025. Não é apenas uma data que vocês circulam no calendário por curiosidade. É um marco divino, um marco espiritual, uma linha traçada no reino invisível. Um momento para o qual o próprio céu está apontando não para superstição ou especulação, mas para reflexão sóbria e preparação espiritual. Não se trata de medo, trata-se de fé.
Trata-se de estar alinhado com o que Deus está fazendo nesta hora. Porque ouçam-me no reino de Deus, o tempo não é incidental. É tudo. Muitos de vocês têm clamado a Deus por respostas. Têm implorado para que Ele mostre o que vem a seguir, para consertar o que está quebrado, para revelar o que está escondido, para falar no caos das suas circunstâncias. Mas posso ser honesto com vocês? Enquanto vocês pedem por respostas, Deus tem enviado instruções. E porque a resposta não chegou na forma que vocês esperavam, porque não parecia com o avanço que imaginaram, vocês perderam a mensagem real. Ignoraram o aviso embrulhado no sussurro. Vocês têm escaneado os céus em busca de trovões e relâmpagos, esperando por sinais e maravilhas. Mas enquanto isso, Deus tem gentilmente puxado o coração de vocês. Nem tudo que vem do céu chega com um toque de trombeta. Às vezes, Deus não grita. Às vezes, Ele não abre os céus. Em vez disso, Ele se inclina para perto. Ele fala por meio de toques sutis, convicções silenciosas e perturbações sagradas. Ele vem até vocês naquelas despertares às 3 da manhã, não para perturbar o sono de vocês, mas para despertar o espírito de vocês. E quantas vezes descartamos esses movimentos como apenas ansiedade, pesadelos ou simples inquietação, quando na verdade eram interrupções santas. Permitam-me dizer isso claramente àqueles que são verdadeiramente dele, aqueles que caminham de perto com o Espírito, sabem quando o vento muda. Eles podem não ter todos os detalhes, podem não entender tudo, mas sentem quando algo está prestes a mudar. E quando esse movimento vem, eles não se desligam, não rolam para o lado e voltam a dormir. Eles se inclinam, eles ouvem, eles oram, eles se preparam. Este não é o momento de brincar de igreja. Não é a hora para apatia espiritual ou devoção pela metade. Não é a temporada para manter um pé no reino e outro no mundo, pensando que terão tempo para resolver isso depois. Não, essa janela está se fechando. Vocês não podem andar na autoridade do reino enquanto vivem na passividade do mundo. Não podem esperar poder espiritual se ainda estão se apegando ao conforto carnal. A hora não é apenas urgente, é estratégica. O céu não está procurando espectadores. Deus não está chamando reservas. Ele está reunindo seu exército. E não se enganem. Uma linha está sendo traçada não por homens, mas pela própria mão de Deus. Uma linha que separa os mornos dos fiéis, os passivos dos preparados, os curiosos dos comprometidos. Este é o momento em que vocês devem decidir. Serão soldados ou se contentarão em ser espectadores? Vão se engajar ou apenas observar? Vão se levantar ou recuar? O relógio do céu está correndo. O Espírito está se movendo e o Rei está chamando. Ele está procurando aqueles que podem discernir a hora, não para reagir com emoção, mas para responder com obediência. Então, permitam-me perguntar claramente: vocês sabem que horas são? Não o horário no relógio de pulso, mas o horário no relógio de Deus. Porque Deus não está esperando o mundo alcançá-lo. Ele está chamando os seus escolhidos para se levantarem. E quando Deus ajusta um relógio, há sempre um propósito por trás disso. Vocês não foram chamados por acaso. Vocês não nasceram nesta geração, neste caos, neste campo de batalha espiritual, por acaso. Deus não joga dados quando projeta destinos. Ele planeja, ele ordena. E se vocês estão ouvindo esta mensagem,
agora é porque o céu colocou um chamado divino em suas vidas muito antes de a terra conhecer seus nomes. Antes que suas mães os segurassem, Deus já os havia formado. Não perca o final, há uma surpresa especial esperando por você. Antes que o mundo os rotulasse, Deus já os havia escolhido. E não quero dizer escolhido em algum sentido religioso vago. Quero dizer escolhidos, selecionados, separados para um tempo como este. Vocês são instrumentos do reino, forjados para um momento do reino. Mas aqui está o problema. Muitos de nós subestimamos quem somos por causa do que passamos. Permitimos que traumas do passado definam nossa identidade. Permitimos que atrasos distorçam nosso destino. Mas ouçam-me. O inferno não desperdiça energia com pessoas que não são uma ameaça. A batalha que vocês estão enfrentando não é prova de fracasso. É confirmação de que vocês são escolhidos. Alguns de vocês se sentiram esquecidos. Alguns foram ignorados e incompreendidos, até espiritualmente entorpecidos. Mas Deus não os esqueceu. Ele tem preparado vocês. Ele tem desenvolvido vocês no escuro moldado, vocês no silêncio esticado, vocês no deserto. Porque quando chegar o tempo designado, e ele está chegando, ele precisa de vasos, não de voluntários. Voluntários escolhem quando servir. Vasos estão prontos sempre que o mestre chama. Deus não os chamou por conveniência, ele os chamou por compromisso. Vocês não nasceram para apenas sobreviver. Vocês nasceram para avançar o reino. Não foram criados para se misturar. Foram nascidos para quebrar atmosferas, para carregar autoridade, para falar a verdade, em meio à enganação, para caminhar em santidade, em uma cultura viciada em comprometimento. A própria presença de vocês nesta terra é um ato de estratégia divina. Deus os trouxe a esta geração porque ele sabia que esta geração precisaria exatamente do que vocês carregam. E permitam-me deixar isso claro, não há plano B para o chamado de vocês. Se vocês não se levantarem, haverá uma lacuna. Se vocês não falarem, o silêncio prevalecerá. Se vocês não obedecerem à agenda de Deus, pode ser atrasada, mas nunca será negada. O chamado em suas vidas é real, é pesado, é sagrado. E o momento de parar de fugir é agora. Chega de se esconder atrás do medo. Chega de atrasos sob a desculpa de não estar pronto. Vocês não estão esperando por uma luz verde. Deus já deu a ordem vão. Vocês foram escolhidos não porque são perfeitos, não porque são populares, mas porque estão posicionados para a obediência, posicionados para avanço, posicionados para impacto. E nesta hora, Deus não está procurando habilidade. Ele está procurando disponibilidade. Ele não está chamando os qualificados. Ele está qualificando os chamados. Então, levantem-se escolhidos. O mundo pode ser barulhento, mas o Espírito é mais alto. E ele está chamando seus nomes. Agora vamos falar sobre guerra e espera. É uma das temporadas mais mal compreendidas na vida de um crente. Tendemos a equiparar silêncio com ausência, atraso, com negação, espera com fraqueza. Mas a verdade é que algumas das batalhas espirituais mais ferozes que vocês enfrentarão ocorrerão na sala de espera da vontade de Deus. Alguns de vocês têm orado, jejuado, declarado. E ainda assim, parece que nada está mudando. Vocês se perguntam: Deus, estás mesmo ouvindo? Vocês viram portas
se fecharem, oportunidades desaparecerem, pessoas se afastarem, e o coração de vocês clama: Senhor, onde estás? Permitam-me assegurar, só porque Deus está em silêncio, não significa que ele está ausente. Às vezes, o silêncio é a preparação. Às vezes, a espera é a arma. Vejam Daniel. Ele orou e por dias nada parecia acontecer. Mas quando o anjo finalmente apareceu, ele disse em Daniel 10, versículos 12 e 13: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quer mais conteúdos como este? Compartilhe com um amigo e ative o sininho. Isso, meus amigos, é guerra na espera. O atraso não foi uma negação. Foi uma resistência demoníaca a uma liberação divina. O inimigo não luta contra vocês apenas quando estão se movendo. Ele luta quando vocês estão se tornando. Ele batalha contra a preparação de vocês. Ele trava a guerra quando vocês estão entrando em alinhamento. Porque o diabo sabe disso. Um crente que espera bem é um crente que guerreará bem. Esperar não é fraqueza. É treinamento. É onde Deus constrói resistência espiritual, afia o discernimento de vocês e purga qualquer coisa que sabotaria o chamado de vocês. Na espera, ele os poda, não para puni-los, mas para posicioná-los para o poder. Mas aqui está o perigo quando a guerra encontra a espera. Muitos começam a se desviar. Eles confundem dificuldade com desorientação. Eles recuam quando deveriam resistir. Eles permitem que o cansaço se transforme em intolerância espiritual. Antes que percebam, muitos perdem o fogo que antes carregavam tão brilhantemente. Não deixem que essa seja a história de vocês. Se vocês estão sob pressão agora, é porque o que carregam é peso. A guerra ao redor de vocês é prova do destino dentro de vocês. O inimigo não está apenas tentando distraí-los, ele está tentando desgastá-los antes que o avanço comece. Vocês não estão sendo apenas atrasados, estão sendo desenvolvidos. Não estão apenas sob ataque, estão sendo alinhados. Deus permite a batalha não para quebrá-los, mas para construir ousadia em vocês para o que está por vir. Porque quando esta temporada de espera acabar, e ela acabará, vocês não sairão da mesma forma que entraram. Vocês sairão mais fortes, mais afiados, com raízes mais profundas, com uma convicção que não pode ser abalada, com uma autoridade espiritual que só vem de sobreviver ao que deveria tê-los destruído. Então, mantenham sua posição. Não interpretem mal o silêncio. O céu ainda está se movendo, mesmo quando a terra parece parada. E se vocês se encontrarem na espera, não parem de adorar. Não parem de permanecer firmes. Não parem de crer. Porque a pressão é prova de que a promessa está próxima. A separação já começou. Não algum dia, não em teoria, mas agora. E não é uma separação por raça, denominação, partido político ou nível de renda. Não, esta é uma separação espiritual. Uma linha divisória divina está sendo traçada não pelo homem, mas pelo próprio Deus. O trigo e o joio estão crescendo juntos, mas a colheita está próxima e a diferença
está ficando mais clara a cada dia. Em tempos de paz, é fácil se misturar. É fácil se esconder atrás de títulos, tradições e rotinas religiosas. Mas quando o abalo começa, quando Deus começa a peneirar seu povo, apenas o que é real permanecerá. Deus está expondo o que é falso. Ele está revelando o que é superficial. Ele está derrubando o que foi construído sobre carisma em vez de caráter, sobre hype, em vez de santidade, sobre multidões, em vez da cruz. Estamos vivendo em um tempo em que as aparências não são suficientes. Uma forma de piedade sem poder não os levará pelo que está por vir. O abalo, que já está aqui, está expondo a diferença entre aqueles plantados na palavra e aqueles sustentados pelo mundo. Deus está removendo as muletas. Ele está arrancando os confortos falsos, porque quando a tempestade vier, e ela virá, apenas aqueles com raízes permanecerão. Há uma razão pela qual seus relacionamentos estão mudando. Há uma razão pela qual alguns dos seus círculos estão se desfazendo. Há uma razão pela qual vocês se sentem desconfortáveis em lugares que antes pareciam casa. Deus está separando vocês não para puni-los, mas para purificá-los. O joio pode ter parecido trigo, pode ter gritado como trigo dançado, como trigo, até citado as Escrituras como trigo. Mas o fruto revela a verdade. E agora, Deus está inspecionando o fruto. Vocês não podem se permitir ignorar a convicção do Espírito Santo nesta temporada. Não podem se permitir permanecer em lugares onde a presença de Deus não repousa mais, porque o que é tolerado em uma temporada se torna tormento na próxima. Se Deus está puxando vocês de certos lugares, se Ele está lançando luz sobre áreas de comprometimento em suas vidas, se Ele está mexendo com o espírito de vocês, enquanto outros permanecem adormecidos, isso não é rejeição, é misericórdia. Muitos querem ser ungidos sem serem consagrados. Mas a unção só flui onde há alinhamento. Deus não está derramando óleo fresco sobre vasos que ainda flertam com o inimigo. Ele está derramando poder sobre aqueles que estão posicionados em rendição. Não há mais espaço para uma vida morna. Vocês estão dentro ou fora, quentes ou frios, rendidos ou teimosos. Deus está traçando a linha e Ele a está traçando agora. Se você sentir o Espírito falando, escreva Amém nos comentários e junte-se a nós. Então, permitam-me perguntar claramente onde vocês estarão quando a linha for traçada. Serão encontrados do lado do Senhor. Quando o fogo testar sua fundação, vocês queimarão ou brilharão mais intensamente, porque isso não é apenas sobre sobrevivência, é sobre separação. Separação para um propósito divino. Deus está levantando um remanescente que não se curvará à pressão, que não trocará pureza por popularidade, que não diluirá o Evangelho só para ser aceito. Este é o momento de decidir. Vocês serão contados entre os fiéis ou desaparecerão na multidão. Porque quando Deus separa, Ele também seleciona. E aqueles que Ele seleciona, Ele capacita. O chamado final, a obediência, não está por vir. Ele já está aqui. Deus não está mais tolerando atrasos. Ele não está mais aceitando rendição pela metade. O tempo para negociação acabou. O céu
está traçando uma linha na areia, e o Espírito de Deus está declarando em Josué 24, versículo 15. Escolhe, pois, hoje a quem sirvais. Não se trata de hype emocional. Não se trata de religião de domingo de manhã. Trata-se de uma obediência crua, custosa, de coração inteiro. Do tipo que ofenderá o mundo. Do tipo que custará seu conforto. Do tipo que pode até separá-los da sua comunidade. Porque quando Deus os chama para fora, Ele não pede permissão. Ele pede uma resposta. Deus não está interessado em obediência atrasada, disfarçada de discernimento espiritual. Alguns de nós chamamos desobediência de espera por confirmação, quando no fundo já sabemos o que Deus disse. Só não queremos fazer. Queremos a recompensa sem o requisito, a promessa sem o processo. Mas o reino de Deus não funciona assim. Quando Noé foi ordenado a construir a arca, ele não esperou a chuva começar. Quando Abraão foi ordenado a deixar sua terra natal, ele não esperou por um mapa. Quando Pedro foi ordenado a sair do barco, ele não esperou as ondas se acalmarem. A verdadeira obediência não espera por uma explicação completa. Ela se move porque confia naquele que deu a ordem. Agora, o céu está pedindo um sim que não tem plano reserva. Um sim que não precisa de aplausos. Um sim que caminha pela fé, mesmo quando o caminho à frente está embaçado. Porque a obediência atrasada ainda é desobediência. E a porta que está aberta hoje não ficará aberta para sempre. Permitam-me dizer isso claramente: a janela está se fechando. Não porque Deus é cruel, mas porque seu plano está avançando. Seu relógio está correndo e sua voz está chamando. Não temos tempo para brincar com propósito anymore. As distrações que antes acalmavam seu espírito estão prestes a secar. Os comprometimentos que vocês têm tolerado, eles estão prestes a custar caro. Porque neste próximo movimento de Deus, apenas os obedientes participarão. Vocês não podem carregar o manto se ainda estão se apegando ao que ele já disse para largar. Alguns de vocês ainda estão tentando ressuscitar o que Deus enterrou, ainda tentando voltar para lugares dos quais Ele os tirou, ainda segurando conexões que estão contaminando seu chamado. Mas a verdadeira obediência diz: mesmo que eu não entenda, eu ainda irei. Mesmo que doa a minha carne, eu ainda obedecerei. Este chamado final não é sobre perfeição, é sobre postura. Seu coração se curvará quando Deus falar. Seu espírito dirá sim mesmo quando suas emoções gritarem não. Porque o que está por vir não é para os convenientes, é para os comprometidos. Lembrem-se das virgens em Mateus 25, versículos 1 a 13. Todas pareciam iguais. Todas tinham lâmpadas. Todas estavam esperando. Mas apenas 5 estavam preparadas. Apenas 5 tinham azeite. Apenas 5 foram admitidas. As demais chegaram tarde demais. Não perderam o momento porque não estavam presentes. Perderam porque não estavam prontas. Este é o seu momento. Não esperem para se preparar. Vivam prontos. O chamado foi feito. O céu está observando. O reino está avançando. E Deus está esperando por uma coisa: sua obediência. Há um remanescente surgindo, uma companhia oculta de crentes que foram moldados nas sombras, treinados no deserto, esquecidos pelos homens, mas formados por Deus. Eles não parecem
com o que o mundo espera. Não soam como o sistema religioso prefere, mas o céu conhece seus nomes. Eles foram forjados no fogo, moldados, no silêncio treinados, em segredo. Este remanescente não é perfeito, mas foi purificado. Eles passaram pelo inferno e saíram adorando. Enterraram sonhos, perderam relacionamentos, suportaram traições e sobreviveram a tempestades que teriam destruído outros, mas permaneceram fiéis. Quando outros se curvaram à cultura, eles permaneceram firmes. Quando outros se comprometeram, eles contenderam. Quando a multidão esfriou, eles queimaram mais intensamente. Eles não clamam por atenção. Clamam em intercessão. Não perseguem plataformas. Perseguem a presença. Não buscam curtidas. Perseguem leões, porque sabem que nasceram para mais do que sobreviver. Nasceram para causar impacto. Deus sempre trabalhou por meio de remanescentes. Quando o exército de Gideão era grande demais, Deus o reduziu a 300. Quando Israel clamou por libertação, ele levantou um Moisés. Quando a terra enfrentou o julgamento, ele a preservou por meio de um Noé. E agora, nesta mesma hora, ele está reunindo seu remanescente do tempo do fim. Eles não são deslumbrados por títulos, intoxicados por luzes ou influenciados por tendências. São marcados por consagração, esmagados para carregar glória. Trocaram ambição por missão e agora estão surgindo com clareza, com poder, com uma palavra ardendo em seu espírito e fogo em seus ossos. Vocês podem ser um deles. Podem ser aquele que Deus escondeu para este exato momento. Podem ter pensado que a dor os desqualificou, mas, na verdade, ela foi a evidência da sua preparação. Podem ter se sentido rejeitados pelas pessoas, mas estão sendo reservados por Deus. Porque nesta hora final, Deus não está procurando os mais polidos. Ele está escolhendo os mais posicionados. Aqueles que permaneceram puros quando ninguém estava olhando. Aqueles que não se venderam, mesmo quando o comprometimento era conveniente. Aqueles que não desistiram mesmo quando desistir fazia mais sentido. E ele está colocando um manto sobre eles. Um manto que o mundo não entenderá, mas que o céu reconhecerá. Este remanescente não tem tempo para religião sem justiça. Não tem apetite por desempenho sem presença. Não tem interesse em conforto que vem com comprometimento. Eles vivem santos porque sabem o custo de ainda estarem de pé. Eles carregam peso porque lutaram através da guerra. E quando falarem cadeias, se quebrarão. Nem sempre vocês os encontrarão em palcos, mas os encontrarão em batalhas. São eles que oram à meia-noite, jejuam em segredo, intercedem com lágrimas, posicionam-se entre o julgamento e a misericórdia. São a razão pela qual algumas famílias ainda estão inteiras. A razão pela qual o avivamento ainda tem pulso. A razão pela qual o inferno está tremendo. Deus não os esqueceu. Ele tem preparado vocês. Vocês fazem parte de algo maior que suas lutas, algo eterno, algo imparável. O remanescente não está apenas surgindo. Está pronto. Há um som vindo do céu e apenas aqueles sintonizados pela obediência o ouvirão. Não é um som de entretenimento. Não é um som de conforto. É um chamado claro, um toque de trombeta no espírito. É um chamado à urgência, à separação, à prontidão. E se vocês estão ouvindo atentamente,
perceberão que não está chamando a todos, está chamando os designados, aqueles com azeite em suas lâmpadas, aqueles que permaneceram fiéis quando foi difícil, aqueles que permaneceram obedientes quando não fazia sentido. Este som não é para cristãos casuais. Não é para os mornos que ficam na linha. É para os vigias, os intercessores, os que iniciam o fogo, aqueles que sentem profundamente em seu espírito que este mundo está se encerrando, mas o reino está surgindo. Eles entendem que a profecia não é poesia, é um plano de ação. E agora, as páginas estão virando mais rápido do que nunca. Há uma aceleração divina. O que costumava levar décadas está se desdobrando em meses. Alinhamentos estão vindo rapidamente. Exposições são súbitas. Portas estão se abrindo e fechando com velocidade divina. E no meio de tudo isso, Deus está procurando aqueles que se moverão no ritmo dele, não no próprio ritmo deles. Porque nesta hora, a obediência atrasada pode significar um destino perdido. Muitos estão esperando por outra confirmação, outra palavra, outro sinal. Mas Deus já falou no lugar secreto. O próximo movimento de Deus não virá para aqueles que hesitam. Virá para aqueles que ouvem e respondem. Aqueles que dão um passo à frente mesmo sem a imagem completa. Aqueles que não precisam de certeza para se comprometer. A temporada para espectadores acabou. Esta é a temporada para respondedores. E aquele som do céu está alcançando aqueles que estão posicionados no espírito. Mas se vocês estão distraídos, não o ouvirão. Se estão entorpecidos, não o notarão. Se silenciaram a convicção, vocês o perderão. Mas se vocês têm se aproximado, se sentiram a tensão santa mexendo em seu espírito, então já sabem que o som começou. O que estamos ouvindo no espírito agora não é apenas barulho. É um som de urgência, um chamado claro, ecoando da sala do trono do céu. É o som do alinhamento divino, um toque de trombeta no espírito que está despertando os vigias, abalando os adormecidos e convocando o remanescente. Não é sutil, não é casual, é pesado, é deliberado. E permitam-me assegurar, este som só vai ficar mais alto. Por quê? Porque Deus não está mais permitindo que seu povo vagueie na apatia ou no atraso. Ele não está entretendo jogos espirituais. Ele não está aceitando meias medidas ou fé diluída. Ele não está aceitando sugestões. Ele está dando ordens, não está emitindo pedidos educados. Ele está liberando decretos reais. E esses decretos não pedem nossa opinião ou nossa conveniência. Eles exigem nossa obediência imediata, radical, sem concessões. Não é hora de esperar por outro sinal. Não é a hora de ficar sentado esperando por mais uma confirmação. Vocês não precisam de mais 3 palavras proféticas, uma segunda opinião ou outro culto emocional para convencê-los. O som que vocês estão ouvindo em seu espírito, aquele movimento divino, aquele desconforto santo, é o sinal. Essa é a confirmação. Esse é o chamado. O céu está aberto. O espírito está se movendo. As ordens foram liberadas e o relógio está correndo. A linha já foi traçada. Não se trata de saber
se o som é real. O som é real. É o chamado do céu à terra. A verdadeira questão não é se Deus está falando. A verdadeira questão é vocês responderão. Porque Deus não está apenas fazendo barulho. Ele não está apenas criando atmosfera. Ele está recrutando. Ele está reunindo seu exército do tempo do fim. Ele está levantando aqueles que não recuarão diante das trevas, aqueles que não se curvarão à cultura, aqueles que não hesitarão quando a trombeta soar. E este exército não está sendo formado para popularidade, para plataformas ou aplausos públicos. Não é um movimento de desempenho. É um movimento marcado pelo fogo. Mas não qualquer fogo, um fogo santo. Um fogo não alimentado por ego, mas por rendição. Um fogo não atiçado por ambição, mas por consagração. Um fogo que não está aqui para entreter, mas para purificar, para capacitar e para comissionar. Deus está acendendo dentro desta geração um ardor que não pode ser apagado. Não por fama, mas por fidelidade. Não por conforto, mas por convicção. Não por plataformas, mas por propósito. Ele está acendendo um fogo por pureza, porque o comprometimento não tem lugar no que está por vir. Ele está acendendo um fogo por poder, não um hype fabricado, mas um verdadeiro poder do Espírito Santo que quebra cadeias e desperta